Mais uma vez, bom dia a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde vamos compartilhar a palavra de Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre família, salvação. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Tua casa precisa de salvação. A vinda do Senhor está próxima. Quer você se salvar, tu e a tua família? Você e a sua família precisam de salvação. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Josué capítulo 2. Nós iniciamos as nossas aulas aqui no ITF, no Instituto Teológico de Filadélfia, na última segunda-feira. Os alunos compareceram. Vem estudar conosco. Você que nos assiste aí no YouTube, venha estudar teologia conosco aqui no Instituto Teológico de Filadélfia. Amém? Quer você aprender a palavra de Deus e ser útil ao reino, utilizando e pregando a palavra de Deus? Nós trazemos aqui um diferencial de um curso bem pragmático e você com certeza vai aprender a manusear melhor a palavra de Deus. Amém? Livro de Josué, capítulo 2. Josué, filho de Num, enviou de Sitim secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: Ide, observai a terra, particularmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e dormiram ali. Então o rei de Jericó foi informado: Esta noite vieram aqui alguns homens israelitas para espionar a terra. De modo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: Manda sair os homens que foram à tua casa e lá entraram, porque vieram espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens, escondeu-os e disse: É verdade que os homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. E aconteceu que quando já ia fechar a porta da cidade, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram. Persegui-os depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os havia feito subir ao terraço superior e os escondera entre os talos de linho que arrumara no terraço. Assim, aqueles homens saíram em perseguição pelo caminho do Jordão até os lugares de passagem, e logo que eles saíram, a porta foi fechada. Oremos neste momento. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, aqui estamos nós mais uma vez, predispostos a pregar a Tua palavra, meu Deus, porque sabemos que essa palavra é poderosa para orientar, para edificar, para salvar. Santifica a nossa vida, Pai Santo, nós que somos dispenseiros da Tua palavra, e pelo poder desta palavra, o poder do Espírito Santo, usa os nossos sentidos para estar pregando. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra seja inserida na consciência de todos que nos ouvem, os que estão aqui na Remanescente, presente, e aqueles que estão do outro lado, nos assistindo pela plataforma do YouTube. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Começa a transformar, meu Deus, o nosso interior. Começa a nos orientar por meio dessa palavra, alimenta o nosso ser, edifica a nossa vida, alicerça, Pai Santo, tudo aquilo que formos fazer na base, na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, pois só assim não seremos abalados, que possamos ter a mesma confiança e fé de ouvir a Tua palavra, e assim, Pai Santo, vivenciá-la no momento, no dia terrível do Senhor, assim podermos permanecer firmes e de pé, como Raabe assim permaneceu, Pai. Nós te pedimos, Pai, ensina as nossas vidas nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, seja repreendido agora todo espírito imundo, contrário à pregação da palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que esses espíritos imundos sejam afugentados pelo fogo do Espírito Santo. E assim nós glorificamos o Deus Altíssimo, o Senhor Jesus e o Santo Espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por esta palavra, onde recebemos a orientação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Recebemos a orientação e o ensinamento muito profundo
desta personagem, nós vemos que a Bíblia cita pouco o nome de mulheres. Com certeza as mulheres carregavam um estigma, pois Adão caiu por consequência da sua mulher. E é bem provável que na cultura judaica, nos antigos, os manuais mais escritos do Torá e dos outros documentos que assim foram utilizados para transcrever o Gênesis, o Torá por Moisés, as mulheres receberam essas marcas, né? Mas algo interessante é que o Espírito Santo levou os escritores a estarem, de certa forma, transcrevendo aqui as ações de algumas mulheres, que alguns pentecostais nos dias de hoje, ao observarem as ações destas mulheres, eles as chamavam de as noivas de Cristo. Pois Rabi, pois Tamar, pois Betsabá, pois Abigail, pois a rainha Esther, e tantas outras mulheres, com as suas características pessoais, com a sua vida de oração, com a sua vida de devoção, pelas atitudes que tomaram em momentos difíceis, elas vão ensinar a Igreja de Cristo. Por isso que alguns teólogos, como Joel Leitão Melo, da Assembleia de Deus, colocaram o nome destas mulheres de as noivas de Cristo do Antigo Testamento. Porque essas noivas ensinam a noiva, aqui na pós-modernidade, a como agir diante da iminente destruição. Algo de muito belo e muito bonito do caráter de Tamar, ou melhor dizendo, de Raabe, é que ela ouviu falar. Naquela época não existiam smartphones como existem hoje, que registram todas as cenas, né? Ela ouviu falar do Deus de Israel, Javé, o Deus Altíssimo, e o que ele havia feito na terra do Egito, derrotando todos os deuses e emancipando, libertando o povo de Israel depois de 430 anos de cativeiro. Os sinais da abertura do Mar Vermelho para que o povo pudesse ser salvo, o exército de Faraó sendo ali derrotado nas águas do Mar Vermelho, os reis de Og e de Bazã que ousaram a enfrentar o povo de Deus e foram ali derrotados pelo exército de Israel, pelo poder de Deus. E todas essas informações, esses registros históricos, esses acontecimentos, ficaram na memória de Tamar, e ela sabia que a palavra de Deus ia se cumprir. Este Deus Altíssimo haveria de estar tirando a terra dos seus compatriotas ali em Jericó e de todos os outros povos, as outras cidades e estados que ali haveriam todos de perder a sua moradia, pois Israel haveria de conquistar tudo. Ela, de certa forma, ela dá o testemunho aí no capítulo 2, do versículo 8 em diante. Veja no versículo 9, ao melhor dizendo. E ela lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e o grande pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores desta terra se derretem de medo diante de nós. Veja a confissão de fé dela. Ela sabia que Jericó e as outras cidades, como eu disse, seriam entregues à nação de Israel, porque Deus é o dono da terra. Lá em Levíticos 25 ele nos diz: minha é a terra e eu a dou a quem eu quero. A terra é minha. Deus havia de prometido a Abraão que o local por onde ele peregrinasse, os seus pés assim peregrinassem, esta terra seria concedida como posse eterna, perpétua para Abraão e a sua descendência. Então ela sabia que o Deus ao qual Israel servia era um Deus mais forte. Com certeza ela olhou para a sua cultura e viu lá uma deusa seminua esculpida chamada Inanna, Naná, que envolvia ali alguns cultos imorais, licenciosos, e as pessoas invocavam ali aquele Deus para poder o gado multiplicar, para a lavoura produzir o seu fruto. Com certeza os baalins, né? As casas em Jericó eram repletas de terapins e baalins, que as pessoas tinham esses talismãs dentro de casa para poder prosperar e deixar o corpo fechado e a pessoa produzir. Diversos deuses, a cidade da lua, a cidade de Nana, assim era conhecida Jericó, né? Então ela contrastou a sua cultura religiosa, a cultura religiosa dela, e contrastou com o Deus de Israel.
Aí ela disse, com certeza, esse Deus que vem trazendo Israel para cá é muito mais poderoso. Verdadeiramente é Deus muito poderoso, muito maior que os deuses aqui da minha região. Ela pôde contrastar. Tanto é que até os moradores que ali moravam com ela em Jericó também começaram a contrastar. Se o aparelho militar de Faraó morreu lá no Egito, morreu lá no Mar Vermelho, você acha que esses deuses daqui vão poder nos proteger? Não vão conseguir nos proteger em hipótese alguma. Nós estamos perdidos. Será que as nossas muralhas aguentam? É tão terrível que as pessoas sabem que existe um Deus todo-poderoso, sabem que este Deus haverá de vir como forma de juízo, mas muitas pessoas não se arrependem. É comum nós vermos muitos atores. Eu estava vendo a cena do filme do Freddie Mercury, do Queen, né, em uma entrevista dele, né, antiga, e aí o repórter perguntou para ele assim, e aí Freddie Mercury, céu ou inferno? Aí ele disse, no céu só tem gente chata, eu prefiro morar no inferno, lá tem gente muito mais legal, né? Só Deus sabe agora onde ele se instalou eternamente, se é no céu ou no inferno. Não sou eu juiz nem porteiro do céu. Mas uma coisa é bem certa, as pessoas sabem muito bem do juízo vindouro. Se não soubessem desse juízo vindouro que haverá de vir e acometer todos os moradores da terra, bunkers não seriam construídos. É interessante que grandes autoridades aí, nós vemos grandes bunkers sendo construídos nos Estados Unidos, bunkers sendo construídos ali no Golfo Pérsico, aquela irmandade muçulmanos, sheiks do petróleo, ali em Dubai existem bunkers. Estes homens sabem muito bem que um cataclisma mundial, uma guerra mundial, um conflito de deuses poderá ocorrer muito brevemente, porque eles sabem que a maldade humana cresceu a tal ponto e as divindades vão conflitar e o mundo será destruído. Por isso que eles constroem esses locais de proteção, os bunkers, né? Tanto é que a palavra de Deus nos diz, né? Se construir ninho lá em cima entre as estrelas, eu vou meter o pé e derrubar. E se construir bunker nas cavernas, eu vou mandar a serpente cavar e vou tirar de lá. Veja que a palavra de Deus, ela se cumpre. E as pessoas que têm muito dinheiro, que cultuam o dinheiro, têm o Deus como dinheiro, são escravas do dinheiro, são a elite dominante, sabem muito bem disso. Se a população da cidade de Jericó sabia muito bem disso, por que hoje a elite não saberia, né? Que o fim está próximo. Um Deus maior de todos virá vindicar o seu povo e efetuar justiça nessa terra. A profecia de Pedro vai se cumprir, sabendo que os elementos ardendo se fundirão. E assim, mas nós aguardamos novos céus e nova terra. Nós sabemos que o juízo de fogo virá. A palavra de Deus nos disse. Então ela ouviu falar de tudo isso. Os corações estão derretendo de medo. Então veja que eles tinham muralhas ali. A cidade de Jericó talvez ela tivesse 32 mil metros quadrados. As muralhas tinham 10 metros de altura, por talvez 8 e 10 de espessura. Existiam casas infiltradas, assim, acopladas na muralha. Então era uma muralha realmente muito espessa. E quem estivesse por dentro desta muralha, ao olhar a espessura e o tamanho da muralha, pensaria: nossa cidade é inexpugnável. Nenhum exército pode assim derrubar nossas muralhas. Nós estamos aqui protegidos, né? Estavam morrendo de medo do Deus de Israel, mas confiavam até o fim, persistindo que a muralha poderia os proteger do exército de Israel que haveria de vir. Nós vemos que Raabe não é nada boba, né? Raabe ouviu a palavra de Deus e falou: quando tudo isso aqui cair, eu quero estar do lado certo. Eu quero estar do lado deste Deus poderoso que salvou os hebreus. Eu quero estar do lado de lá, e não do lado de cá, entre os mortos derrotados que vão ser queimados. O coração já estava derretendo de medo e a derreter no fogo também.
que a cidade inteira foi queimada. Veja no versículo 10. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho. Ó. Temos ouvido. Ela ouviu falar. Naquela época, como eu disse, não existiam smartphones. Tudo que era visto, assim, era transmitido de boca a boca, via oral. A história oral era assim transmitida e as informações chegaram até Jericó. Olha, vem vindo um povo para cá, um povo conquistador. E o Deus desse povo abriu o Mar Vermelho e eles passaram e o exército, o faraó lá, todo o exército morreu afogado. Coisa incrível. Então ela ouviu essa palavra. Raabe ouviu e alimentou o seu coração com isso. Está chegando a nossa hora. Quantas vezes nós não estamos ouvindo persistentemente a palavra de Deus? Pessoas têm dedicado a vida em orar por nós, interceder por nós, pregar a palavra para nós, assim como o pastor Fernando, todo domingo aqui, 9 horas da manhã, tem trazido uma nova palavra, uma nova mensagem, uma mensagem inédita, tem buscado em oração para que vidas sejam alcançadas, e todos nós aqui da Remanescente fazemos isso, né? E muitas pessoas resistem à palavra de Deus. Jeremias, no seu momento de aflição, disse: todavia quero trazer à memória o que me traz a esperança. Quantas vezes não estamos abatidos por consequência do nosso pecado? Quantas vezes não estamos abatidos por injustiça que alguém cometeu contra a nossa vida? Quantas vezes não estamos abatidos por palavras que entraram pelos nossos ouvidos e vieram com muita força tentando impedir a nossa caminhada? Situação precária, né? Mas ouvimos palavras dizendo: o Senhor quer te levantar, vamos para a casa do Senhor, comece a adorar, comece a engrandecer o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir, o poder vem pelo ouvir, a palavra santifica, a palavra renova. Mas tem pessoas que resistem à palavra de Deus. Haja visto os fariseus, desde o nascimento até a morte, os mesmos que rejeitaram visitar o Senhor Jesus Cristo quando ele nasceu, foram os mesmos que ali fizeram a conspiração contra o Senhor Jesus Cristo. Liam a palavra de Deus e ao ponto de ela se tornar mecânica aos olhos, um movimento mecânico, mas não permitiram que a palavra entrasse aos ouvidos e transformasse o coração. Nós temos que estar atento a isso. A palavra tem que se renovar na nossa vida e nós temos que nos adequar à palavra, atender à exortação da palavra, ser edificado pela palavra. Isso é muito importante para as nossas vidas. A Raabe não tinha uma Bíblia, a Raabe não tinha um smartphone. Olha, veja as fotos aqui do que aconteceu lá, Raabe. Não, ela ouviu e ela contrastou. Quem é o maior, hein? Quem é o Deus maior? Os deuses aqui, a deusa Naná, os Baalins aqui, os Baais e outros deuses imundos que existem aqui na minha cultura. Eu abro mão dessa cultura. Conta-se a tradição judaica que Raabe ela tinha uma estalagem. Alguns afirmam muito categoricamente que ela era uma prostituta. Não, outros já colocam ela como uma pessoa que recebia numa estalagem casais para receberem ali, casais cujo os comerciantes e tantos outros homens gastavam dinheiro, contratavam as sacerdotisas da deusa Inanna, que eram cultos fornicários, e iam até a estalagem dela ali realizar o seu ato sexual, a conclusão do seu ato sexual. Então ela era uma espécie de estalajadeira. Ela tinha um hotelzinho, uma boca de porco, o que diria nos dias de hoje, ali inserido naquela muralha. E com certeza toda aquela vida de pecado, ela vendo toda aquela ritualística, foi cansando a vida dela. Quem imagina, né? Uma alcoviteira que recebia outras prostitutas que eram ali recebidas nos quartos da sua estalagem ali naquela muralha, e ela viu aquilo como algo cansativo, aquilo estava matando a sua alma, e ela sabia: essa cidade vai ser destruída, todos nós morreremos, e eu hei de prestar conta de tudo o que eu tenho feito.
É terrível para as pessoas, que as pessoas às vezes pensam assim, de vez em quando eu faço a caridade, de vez em quando eu sou uma pessoa bonzinha, boazinha, eu faço uma atividade boa, e tudo isso, de certa forma, por eu ser bonzinho, vai me justificar e eu vou terminar bem. Eu vou alcançar um lugar bom de passar a eternidade. Ninguém será justificado pelas boas obras da lei. Quero um exemplo de pessoas que praticavam boas obras e contabilizavam as suas boas obras e faziam o possível para exteriorizar boas obras, mas que não encontrariam a salvação. E eu provo isso na Bíblia. Os fariseus. O Senhor Jesus Cristo disse: vocês não entram no reino dos céus, não entram e não deixam os pequeninos entrar, pelo fardo pesado de legalismo que vocês querem colocar sobre a vida das pessoas. Então existem muitas religiões esotéricas, como maçons, espíritas, como budistas e tantas outras istas e ismos, que fazem a caridade, praticam a filantropia, mas o Deus Altíssimo afirma em sua palavra: boas obras não consolidarão, ou seja, não justificarão ninguém. Ninguém será justificado pelas boas obras da lei, mas sim pela fé mediante Cristo. Então Raabe, ciente disso, que ela não seria justificada e as suas obras pesariam no dia terrível em que aquela cidade haveria de ser julgada, ela optou. E como ela optou? Como ela demonstrou essa fé? Ela escondeu os 2 espias lá acima na sua casa, porque a casa dela, além de ficar inserida na muralha, ela tinha talvez andares, e no andar superior ali ela escondeu entre os talos, como assim foi dito, os talos de linho, ela escondeu os 2 espias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que a atitude de Raabe diante desta iminente destruição levou Raabe a se conscientizar. O dia terrível de juízo virá e eu tenho que estar preparada, eu tenho que estar do lado certo. Por um outro lado, aqui nós vemos Josué também nos ensinar grandes lições, como ser conquistador e como alcançar objetivos na nossa vida. Nós vemos que ele aprendeu muito bem com Moisés, o seu Senhor. Nós vemos que Moisés envia 12 espias, um representante de cada tribo, pois cada tribo, de certa forma, seria representada em relatórios que haveriam de ser entregues para todos os outros membros do seu clã, membros de sua tribo. E nós vemos que 10 daqueles espias trouxeram relatórios pessimistas, que constatavam a verdade do que era concreto, mas não a verdade daquilo que Deus haveria de fazer. Eles viram que os frutos eram saudáveis, grandes, a terra realmente emanava leite e mel, as cidades eram fortificadas, existiam anaquins gigantes de mais de 2,5 metros. Realmente existiam povos fortificados, mas o terrível é que esses 10 homens inflamaram o arraial de Israel, das tribos de Israel em sua totalidade, com um discurso, de certa forma, aumentando o poder do inimigo e diminuindo o poder do Deus Altíssimo, que acabara de derrotar o maior exército daquela época, que era o Império Egípcio. Então vemos aqui que Josué, quando envia 2 espias para estar analisando especificamente uma cidade, ele só envia 2. E com certeza ele envia 2 homens de confiança. É interessante observarmos que eles viam sinais todo dia, o maná descendo do céu, a coluna de fogo. Eles chegaram ali perto do Jordão e a nuvem de fogo, a nuvem e a coluna de fogo estavam ainda presentes, pois ainda eles não haviam colhido os frutos da terra. Só depois, aí, alguns capítulos mais à frente, é que a gente vê eles já coletando os frutos da terra que mana leite e mel. Então ele só manda 2 espias com o intuito, de certa forma, preservar esses 2 espias e todo o arraial de Israel, para que houvesse dúvida na hora de conquistar. Porque a mente humana é terrível. É mais fácil ela se lembrar de coisas más
do que se lembrar de coisas boas. Você poderia me contar 3 coisas boas que Deus fez para a tua vida ontem, ou nessa semana, ou no mês passado? A gente é mal agradecido, a gente se esquece muitas vezes e de forma tão rápida aquilo que Deus faz pelas nossas vidas, né? Eu pregava aqui na quarta-feira, né, que às vezes tem pessoas que são muito mal agradecidas, não falam obrigado. E tem pessoas que vivem a vida inteira como um mal agradecido, não sabe agradecer. Eu fiz uma caridade para uma pessoa já de idade, né? Você carrega a pessoa no colo e a pessoa não abre a boca para falar um obrigado. E vai na igreja, hein? E vai na igreja. Ou seja, se a pessoa não sabe agradecer nem uma pessoa que ela está vendo, quanto mais o Deus soberano que provê tudo para a vida dela. Eu duvido que essa pessoa gaste 5 segundos na sua oração dizendo que Deus é Deus Altíssimo, que Ele é todo-poderoso, que Ele é perfeito. Eu te amo, meu Deus. Eu te adoro, meu Deus. Tu és santo, santo. A pessoa não gasta 6 segundos para declarar os atributos de Deus e elogiá-lo e venerá-lo. Então, ingratidão. Então Josué foi muito sábio em enviar somente 2 espias para observar a terra, particularmente Jericó, a cidade da lua, né? Que seria algo primordial a ser conquistado, que era a cidade de Jericó, né? E nós vemos que ele envia esses 2 espias e os espias vão para a casa de Raabe. Algo interessante é que Josué, quando ele manda esses 2 espias, tragam um relatório da cidade. Então, veja que o anjo vai passar as estratégias de como a cidade será conquistada só depois no capítulo 5, pois o anjo do Senhor vem e comparece ali a Josué e se mostra poderosamente. Josué se curva, o adora e recebe ali a estratégia. Veja que antes de receber a estratégia que vem direto do Senhor, ele enviou 2 espias. Bem, assim são as decisões da nossa vida. Nós temos que estar, muitas vezes, fazendo cálculos. Nós temos que agir dedutivamente acerca das palavras que falamos, dos projetos, aonde vamos empreender, onde investir dinheiro, saber o custo-benefício daquilo que vamos investir para dentro de casa, para as nossas famílias, às vezes na educação dos filhos, nas amizades que andam com nossos filhos. Nós temos que deduzir acerca de qualquer mal e de qualquer possibilidade de mal que possa entrar na nossa casa. Então imaginem que esses 2 espias atravessaram o Jordão, chegaram em Jericó, ali disfarçadamente, e começaram a observar, primeiramente, a cultura, as conversações. E nada melhor do que ir, às vezes, na boca do lixo, próximo aos locais onde haviam esses cultos abomináveis, e contemplarem toda a imundícia que era praticada ali, e as conversações nos botecos, onde ali se bebia e se jogava a conversa fora. Então, tudo aquilo que Raabe disse aqui, que os nossos corações estão derretendo de medo, eles ouviram e registraram. Algo interessante que eu estou lendo muito sobre a KGB, né? E um dos ex-agentes da KGB, Yon Mihai Pacepa, ele faz uma afirmação, né? Muitos pensam que a KGB acabou, o serviço de inteligência comunista, russo comunista, acabou. Não, muito pelo contrário, existem 10 milhões. Quando ele registra no livro, ele registra 8 milhões de agentes da KGB espalhados pelo mundo, na educação, nas instituições jurídicas, na política. E qual é a função desses espiões? Estarem, de certa forma, desorientando, desinformando. Assista o telejornal à noite e você vai ver quanta reprodução de mentira. Só uma aqui para você ficar atento, né? Lembra quando estavam as pesquisas do Ibope? Né? Muitos diziam, né? O presidente Bolsonaro perde tanto no primeiro turno como perde no segundo turno para qualquer um dos candidatos. Quem ganhou a eleição? Por disparada de voto, Jair Messias Bolsonaro. Eles reproduzem mentiras, reproduzem desorientação. Lembra como foi quando houveram as eleições dos Estados Unidos?
a Rede Globo reproduzia as mesmas mentiras da CNN, que Donald Trump perderia para Hillary Clinton, né? Quem ganhou as eleições? Donald Trump. Então nós temos que tomar cuidado com os espiões do mal. Existem espiões do mal no sistema educacional, desorientando, desinformando, propagando mentira, propagando um falso aquecimento global, propagando ideologia de gênero, tentando deixar as nossas crianças sexualmente sem orientação e aceitando todo tipo de imoralidade. Então existe espionagem do mal, mas estrategicamente aqui Josué está espionando porque a vitória é dele. Deus já havia prometido a terra para ele. Então a espionagem que Josué assim ordena aos seus 2 espias é para que se constatasse verdadeiramente pelo relatório desses espias que aquela cidade verdadeiramente haveria de ser destruída por conta das suas abominações. E aqui a gente vê o cumprimento daquilo que Deus prometeu para Abraão lá em Gênesis 15, lembra? Deus disse: Abraão, eu vou dar para ti e para tua descendência. Tua descendência vai crescer tanto ao ponto de vocês serem escravos numa terra estrangeira por 400 anos. Mas depois de 400 anos eu vou libertá-los com mão forte e vou tirar a terra do cananeu, dos fariseus, vou tirar a terra deles porque eles praticam abominação. E aí eu vou tirar a terra deles e dar para você e para a sua descendência. Então nós vemos aqui que o relatório, de certa forma, desses espias haveria de estar trazendo a confirmação de que aquele povo que haveria de ser conquistado em Jericó tinham que ser dizimados, exterminados pela lei do anátema. E assim a gente vê que eles se escondem ali em Raabe. Veja como o nosso Deus, como Ele quer salvar. Veja como Deus, Ele manipula as peças que somos nós, desse grande tabuleiro de xadrez, com o intuito de promover a salvação das pessoas. Às vezes não entendemos porque fomos colocados num local tão duro de trabalho, numa repartição, ou às vezes estamos passando uma necessidade terrível, ou mesmo como o apóstolo Paulo, que foi colocado juntamente com Silas, injustiçado dentro de uma cela. Por que fomos colocados neste local? E aí nós vemos que depois que eles sofreram a injustiça, tiveram suas costas dilaceradas pelos açoites, foram colocados ali vergados no tronco. À meia-noite eles cantavam louvores e os presos escutavam. Então entendemos que por meio do sofrimento de alguns, por meio do sofrimento de uns escolhidos, Deus promove a salvação. Nada foge ao controle do nosso Deus. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes nós não estamos entendendo. A vontade que dá é de desistir, de largar o que estamos fazendo, largar a obra, largar as mãos do arado, porque as lutas estão acima da nossa competência, acima da nossa capacidade, e a vontade que temos é de largar. Não, a alegria do Senhor é nossa força. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo quer que nós continuemos, avancemos, porque quando nós não pudermos mais lutar, o Senhor pelejará por nós. A minha alma não se alegra com aquele que recua. Então nós temos que avançar. Nós temos que continuar firmes naquilo que o Senhor nos incumbiu para fazer. Porque essa é a vontade do Senhor. Senhor, mas como é que o Senhor me manda fazer algo que eu não tenho capacidade? Mas não é para você fazer. Quem vai fazer é o Senhor. Você tem que simplesmente, como Abraão, deixar tudo e atender ao chamado irresistível do Senhor, porque é Ele que vai fazer, é Ele que será glorificado na tua obra, na tua vida. Você simplesmente será o agente, o receptáculo, como dizia o apóstolo Paulo, que eu diminua e que ele cresça, como disse João Batista, que eu diminua e que ele cresça. Paulo também, em outras palavras, dizia o mesmo: eu tenho que diminuir, eu tenho que me humilhar, para que a glória dele possa superabundar na minha vida através das boas obras. Talvez aqui possamos pensar, né?
Mas Raabe não se utilizou da mentira, porque quando os homens estavam espionando, ela escondeu os dois espias lá na sua estalagem, lá no seu telhado, na sua laje. E ela, quando chegam os outros olheiros lá do rei de Jericó, ela mentiu. Então ela se utilizou da mentira para se salvar. Vamos entender que não é que existe mentira santa. A palavra de Deus nos diz que o diabo mente desde o princípio, e que quem vive na mentira, quem vive no pecado é filho do diabo, pois ele mente desde o princípio. Ele engorda para levar, engana para a pessoa ficar ali se satisfazendo no engano do pecado, e depois leva a pessoa para o reino das trevas. E o inferno não é mentira. Tem religiões aí que falam que o inferno não existe, porque a benignidade do Senhor dura para sempre, porque o Senhor ia colocar as pessoas no inferno para sempre, né? Então você está chamando Deus de mentiroso. Você está chamando o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus, de mentiroso. Você está dizendo que Lucas 16, como está dito no Evangelho, a parábola do rico e Lázaro, que Jesus é mentiroso. Então, entenda a coerência e tenha equilíbrio. Que em alguns casos, vamos citar um exemplo aqui, as duas parteiras, Cifra e Pua, quando Faraó determinou a morte de todos os meninos, com o intuito de deter o crescimento populacional, quantitativo da nação de Israel na terra do Egito. Nós vemos que as duas parteiras temeram a Javé, o Deus Altíssimo, e assim permitiam que os meninos nascessem, né? Preservava a vida dos meninos, e entregaram relatórios falsos para os inspetores egípcios, dizendo: olha, as hebreias são muito ágeis em dar à luz, e quando nós chegamos lá, os meninos já nasceram, né? Elas entregaram um relatório. E o que Deus fez para com as parteiras? Deus abençoou aquelas parteiras, Cifra e Pua. Interessante, né? Veja como nas atividades esportivas e até no mundo da concorrência existe, de certa forma, a omissão e o engodo. Existe a mentira, né? Quantas vezes você não compra coisa mentirosa, né? Mas que, de certa forma, é legalizado pela lei. Você compra algo mentiroso e é legalizado pela lei. Agora vamos chegar a algo mais profundo, né? Nós vemos ali Davi, quando está diante dos seus inimigos, ele se finge de louco. Paulo se finge de morto quando foi apedrejado, né? Algo mais forte ainda, a gente vê o Senhor Jesus Cristo no caminho de Emaús, né? Ele anda com os dois discípulos, e aí os discípulos que estavam indo numa direção errada: ô peregrino, você não sabe o que aconteceu não? Você não tem televisão? Você não sabe o que aconteceu lá em Jerusalém? Do santo Jesus que morreu na cruz, e nós pensávamos que ele era o Redentor. Aí Jesus se omite: não sei não. Começa a contar. Veja que o intuito de Jesus era saber das dúvidas, dos engodos, da compreensão errada que eles tinham do que acontecia em Jerusalém, e eles vão desabafando toda essa compreensão errada que eles tinham acerca do Redentor. E aí o Senhor começa, como verdade, a ensinar a verdade, e eles sentindo o coração fervendo. E eles confessam isso, né? Depois que Jesus mostra a mão furada ao receber, ao partir o pão lá na casa, né? Em Emaús, né? E não ardia o nosso coração quando ele andava conosco? Ardia o nosso coração, a verdade estava conosco, ele ressuscitou, né? Então veja que aqui Raabe, ela alcança justificação pela crença. Ó. Por isso que eu fiz questão de trazer logo no início da mensagem, para que não faltasse tempo, o quê? Que ela ouviu acerca do Deus de Israel e ela creu. Essa cidade está debaixo de um iminente juízo. Israel, o Deus de Israel, Todo-Poderoso, dizimará essa cidade. E quando ele vier dizimar, eu vou procurar estar perto do Deus verdadeiro. Eu me lembro de uma história aqui, de um pai que queria bater nos filhos. Aí o filho daquela esperteza, né, o pai com aquela cinta ali, para dar uma cintada nos filhos. Aí o filho muito esperto: paizinho, paizinho, abraçava na cintura do pai, e o pai não conseguia bater com o cinto. Raabe age com a mesma esperteza. Como eu disse,
A noiva de Cristo, Raabe, tem muito a nos ensinar. Então Raabe aqui, ela ouve a palavra de Deus e ela vai fazer o quê? Quando ela tem oportunidade de ouvir ali, ó, Deus deslocou aqueles 2 espias, a estalagem dela, e ela assim teve a oportunidade de testemunhar a sua fé. Ela teve a oportunidade de dizer com os próprios lábios aquilo que ela ouviu e que ela creu. Por isso que ela foi justificada pelas obras. As suas ações testemunharam aos 2 espias hebreus que ela temia ao Deus de Israel. E ela corria risco de morte, porque os olheiros lá, os espiões do rei de Jericó vieram lá. Já nos foi informado, entraram 2 espiões hebreus aqui na sua estalagem. Entregue-nos, né? Ela correu risco de morte, mas ela escondeu os 2 hebreus. Algo maravilhoso de se observar, que ela correu risco de morte, e ela faz uma aliança que nos traz algo muito importante na conclusão dessa mensagem, né? Ela faz depois que os homens do rei de Jericó vão por um caminho errado que elas orientam, né? Ela faz uma aliança com os espias hebreus, e ali a aliança que consiste no seguinte, dela estar colocando dentro da sua casa toda a sua família, seus irmãos, seu pai, sua mãe, os filhos dos seus irmãos, dentro da casa dela, e a garantia de que ela não seria morta na vinda do exército de Israel contra Jericó, a garantia seria um cordão escarlata na janela, que foi colocado na janela, que é o mesmo local por onde os espias desceram para se esconder lá nas montanhas por 3 dias, né? Como está dizendo aí no versículo 18. Como entramos na terra atrás, quando entramos na terra, atarás este cordão vermelho à janela pela qual nos levaste a descer, e reunirás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. Então ela colocou aquele cordão vermelho que serviu para a descida dos espias, e ele deveria permanecer ali como garantia para que a família dela, no dia da incursão de Israel contra Jericó, ela pudesse se salvar. O cordão vermelho nos traz uma ilustração muito bonita. A cidade de Jericó, assim como no terrível dia do Senhor, a humanidade vai ser destruída a fogo. Mas a casa de Raabe foi preservada. No 7º dia, depois da 7ª caminhada, da 7ª peregrinação ao redor de Jericó, as muralhas vieram abaixo. Um tremor abalou aquelas muralhas de 10 metros de espessura, elas vieram ao chão. Mas a casa de Raabe permaneceu de pé. E quando os soldados, cada um invadiu a sua frente para conquistar Jericó, vemos que a casa dela foi poupada porque os soldados avistaram aquele cordão vermelho. Este cordão vermelho, ele é de certa forma, ele precede uma outra tipologia maravilhosa que consiste no sangue do cordeiro. Você se lembra quando Deus deu permissão para o demônio, Abaddon, ceifasse a vida de todos os primogênitos na terra do Egito? Os egípcios cultuaram e invocaram Anubis, o deus da morte, e o deus da morte, potente, não pôde fazer nada. Abaddon teve permissão, o anjo da morte, o destruidor, para ceifar os primogênitos em todas as casas. Mas quando Abaddon viu o sangue do cordeiro, aquela casa que tinha o sangue do cordeiro nas vergas e na porta, ali ele não pôde entrar, não pôde ceifar os primogênitos. Coisa interessante, né? Maravilhoso isso. Aquele que estiver debaixo da proteção do sangue do cordeiro não será aniquilado pela morte. Então as famílias de Israel foram poupadas porque creram no sangue, estavam protegidas pelo sangue do cordeiro. É muito importante se nós quisermos também salvarmos nossas vidas, salvarmos nossas famílias, nós invocarmos o poder remidor do sangue sobre a vida de alguns dos nossos familiares que estão em pecado.
invocarmos o Espírito eterno. Lá em Hebreus fala algo muito interessante. Ele contrasta o sangue com o Espírito que santifica e o sangue que reme, que absolve, que apaga pecados, que expurga pecados. Ele correlaciona. Por isso que o sangue do Senhor Jesus não pode ser zombado, porque é a única substância viva, eterna e poderosa que apaga pecados e que sela a nossa vida. Você não vê, mas aquele que verdadeiramente é crente, vive vida penitente, em arrependimento constante, expurgando o mal, fazendo manutenção diária da vida, ele está aspergido pelo sangue do Cordeiro e a morte não tem poder. Coisa maravilhosa é ouvirmos testemunhos de pessoas que já se converteram, saíram da Umbanda, Quimbanda, Candomblé. Eu conheço um amigo meu, o pastor Zeno, e ele dando testemunho, né, que ele entrava em cemitérios lá para fazer trabalho de magia negra em cemitério. Aí ele entrava lá, porque ele tinha o coveiro lá, tinha um conluio lá no espaço esotérico que ele frequentava, e liberava ele lá para dentro do cemitério para fazer ritual. Aí ele ia cavar a cova lá, pegava os restos de cadáver, era cadáver fresco ainda, né? E ali fazia os rituais. Aí uma vez ele foi cavar uma cova, o espírito imundo, né, o demônio, disse: não, esse aí não. Esse aí está lavado no sangue daquele lá, esse aí é pé para trás. O espírito imundo falava: esse aí é pé para trás, ou seja, é crente penitente, é crente que ora de joelho e pede perdão dos pecados. Então veja que nem o diabo, nem a morte, o devorador, o destruidor, não pode tocar na tua vida, porque você está coberto pelo sangue do Cordeiro e selado pelo Espírito da promessa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos exaltar, vamos engrandecer ao Senhor Jesus Cristo nessa manhã.